Os Sofrimentos de Alzira, de João Martins de Ataíde, voz Iba Mendes. Alzira era uma condessa, filha do conde Aragão, desde muito pequenina, que tinha um bom coração, embora que dos seus pais não fosse essa criação. Porque o conde pai dela só olhava para o ouro, por isso chamava de cofre o céu do meu anjo louro. Dizia que a alma dele era a honra e o tesouro. Alzira desde criança que era compadecida, dava pequeno valor aos objetos da vida, visitava os hospitais, ainda que fosse escondida. Das iguarias da mesa ela mandava um quinhão, para dar àqueles pobres que mais tinham precisão, principalmente os doentes que não tinham remissão. Um dia que ela fez ano, o padrinho presenteou-a com uma capa de brocado que muito caro comprou-a. Ela, achando-a muito linda, com muito gosto guardou-a. Indo à missa de São Pedro, a primeira vez botou-a. De volta viu uma criança gelada morrendo à toa. Ela pegou a criança, tirou a capa e embrulhou-a. Alzira tinha 10 anos quando este caso se deu. Ela pegou na criança, nos seus braços aqueceu. Antes de chegar em casa, a criancinha morreu. Chamou um criado e disse: conduza este inocente. Vá à casa mortuária, faça um enterro decente, pois morreu de fome e sede nesta praça cruelmente. Morreu um pobre inocente em tão grande crueldade, sem encontrar uma mão de tantas que há na cidade, que a ele se estendesse com olhos de caridade. Afinal, Alzira era amparo dos desgraçados, mãe dos órfãos desvalidos, braço e pernas de aleijados. Os cegos pobres dali eram por ela amparados. Alzira uma noite teve um sonho muito cruel. Sonhou que o pai obrigava ela à força beber fel, numa vasilha de ouro, dizendo: beba que é mel. Ela acordou agitada, se ajoelhou e foi rezar. Depois que acabou a súplica, benzeu-se e foi se deitar. Da forma que ela sonhou, tornou de novo sonhar. Ela por sonho recusava, porém o pai obrigou-a, dizendo: beba esse líquido, que é uma bebida boa. Ou bebe o líquido do vaso, ou então amaldiçoa. Ela pegava a taça e bebia todo o fel. Com a amargura do líquido, sofria uma dor cruel. Depois um anjo chegava, dava-lhe um cálice de mel. De manhã contou o pai o sonho que tinha tido. Disse o pai que o sonho era uma ilusão do sentido. E disse: eu, quando sonho, não fico surpreendido. Das damas daquele tempo, Alzira era a mais bela. Havia o duque Agripino, primo legítimo dela. Viu Alzira na igreja, quase enlouquece por ela. Alzira, quando viu ele, entristeceu de repente. Ficou logo muito pálida, nervosa e impaciente. Ficou como se passasse 2 ou 3 meses doente. O duque pediu ao conde, o conde disse que dava. Alzira disse ali mesmo que com ele não casava. O duque, quando ouviu isso, como criança chorava. Disse o conde: ó minha filha, você assim obra mal. Ele é duque e é seu primo, provém de sangue real. É como 2 descendentes dos reis de Portugal. Alzira disse: eu não me caso, pois me fez repugnar. Disse o conde: pois em mim não deve nada esperar. De hoje em diante até a bênção eu não hei de te botar. Aí Alzira lembrou-se do que havia sonhado e disse logo consigo: é triste o meu resultado. Um sonho como o que eu tive é difícil ser errado. Sonhou que um anjo chegava e lhe mostrava uma luz, dizendo: isso é uma carta enviada por Jesus. Aceita a taça de fel como ele aceitou a cruz. Quando estiver aflita, não te maldiga da sorte. Tenha confiança em Deus, ainda encarando a morte. Se conhece o bom guerreiro quando a luta é muito forte. Porque aonde Deus anda, fica a verdade plantada.
A mentira se afugenta, corre doida dispersada, descobrirá a si próprio para assim ser castigada. Então disse Alzira ao pai que aceitava o casamento, dizendo: meu pai, aceito com gosto o meu sofrimento, seja por Deus tudo isso, vou começar meu tormento. O duque Agripino disse: vou preparar um condado, hei de fazer um palácio que depois de edificado, faça inveja a qualquer um que for por ele avistado. Edificou um palácio com 30 metros de frente. Das obras daquele tempo ele foi mais decente. Quem o visse ainda de longe achava muito imponente. Logo ao entrar no portão, fez ele um rico jardim. Debaixo dos arvoredos fez bancadas de marfim. O passeio onde se andava era forrado de cetim. Uma escada que ia dar entrada para o condado. Parecia um santuário de templo bem asseado. Pelos melhores pintores tinha sido isto pintado. Ao terminar a escada, dava em um grande salão. Diante outra sala, quase a mesma proporção. Com tudo que é necessário a uma reunião. Estava diante um corredor que dava noutro salão. Outra sala de visita e outra para a refeição. De mármore e porcelana havia ali um fogão. Adiante estava a cozinha e um formidável banheiro, coberto por uma abóbada cor do céu sem nevoeiro, com retrato de Vênus por trás do reposteiro. Havia ao lado direito um majestoso salão. Ali existia um quadro chamando tudo a atenção. Via-se o retrato em pérola da duquesa de Aragão. Depois de pronto o castelo, foi ao conde de Aragão. Disse que tinha aprontado toda a sua habitação. Foi aí marcado o tempo para a realização. Foi marcado o casamento para 5 de setembro. O noivo caiu doente, só veio no fim de novembro. Aí só podia ser no dia 6 de dezembro. Isso era um dia de sábado, o sol surgia dourado. O mar batia tão quieto, o vento estava parado. O espaço parecia um manto todo azulado. Na sexta-feira de noite, Alzira tinha sonhado que chegava a tal criança que ela tinha embrulhado em traje de mensageiro e dava a ela um recado. Manda-te dizer, Jesus, que vais entrar numa luta com uma fera endiabrada, uma alma absoluta, e havias de cair numa mão tirana e bruta. Disse: tu has de habitar no condado mais bonito, mas não te iluda com ele, pois é cárcere e maldito. Do ouro dele é que sai o ferro frio esquecido. Sonhou que o pai e o marido beijavam-a muito contente, e depois os mesmos dois se transformavam em serpentes, querendo beber-lhe o sangue e rasgá-la com os dentes. Mas uma voz lhe dizia: não te esqueças de Jesus, das palavras que ele te disse antes de subir na cruz. Atrás de ti vão as trevas, depois eu mando-te a luz. Acordou e levantou-se e foi fazer o ofício, e disse: são quase horas de eu marchar para o suplício, qual o filho de Maria na noite do sacrifício. Afinal surgiu o sol, os raios como uns cristais, fazendo gotejar pérolas dos ramos dos matagais, Alzira tão solitária como os mundos de vegetais. Quando soava 10 horas, pôs-se o sino a anunciar que o cardeal Dom Nilo estava próximo a chegar. Alzira se ergueu do leito, se ajoelhou, foi rezar. Abrindo seu santuário, começou a oração. Com os olhos cheios de lágrimas, 3 vezes beijou o chão, fitando os olhos ao céu com a seguinte exclamação: Jesus, Cordeiro de Deus, que ao mundo fosses enviado, em comissão eterno para pagar o pecado, pelo amor de Deus sem mancha, sede meu advogado. Aí vestiram Alzira e foi ela se casar. O sol mudou de repente, a luz querendo embaçar. Então uma ave agoureira não deixava de cantar. No ato do casamento, deu um enorme trovão. Mesmo na hora que Alzira cruzou com o noivo a mão, caiu um raio bem no centro do castelo de Aragão. Ó Deus! Exclamou o conde, já bastante admirado.
Parece que foi de propósito esse caso ter se dado. Disse Duque é por causa do ar muito carregado. Estavam comentando isso quando um criado acudiu. Disse ao conde: em vossa casa um raio agora caiu. Vinha com tamanha força que a casa toda aluiu. Então voltaram do templo todo mundo espavorido. Alzira, como uma estátua, deu o braço ao marido. Via-se nela as feições de quem havia morrido. Devido a essa catástrofe, o festim não teve graça. Só a tristeza de Alzira entristeceu toda a praça. Mal empregado era a voz que dizia o povo em massa. O conde aí confessou ter grande arrependimento de ter se comprometido a fazer tal casamento, porque tudo dava indício de um mal acontecido. Então o duque Agripino levou Alzira a Bruxelas. Ia sorrindo contudo, tanto gosto tinha nela, porque não tinha na Bélgica uma que fosse tão bela. O duque tinha um irmão, o Ernesto de Sanchez. Assim que Alzira chegou, Ernesto foi logo a ver. Quando ela olhou, lágrimas viu em seu rosto descer. Ernesto, quando avistou-a, criou logo uma paixão. De uma maldade infernal encheu-se seu coração. Jurou conquistar Alzira e envenenar o irmão. Mas se conheceu logo que Alzira o repugnou. Não quis olhar para ele, nem bem o cumprimentou. Perguntou ele a si mesmo: que remédio aí eu dou? Alzira à noite sonhou que o pai do duque Agripino mandava chamar o filho e ele ia sem destino, deixando junto com ela o inimigo assassino. Fazia 1 ano e 1 mês que Alzira tinha casado, quando um dia às 11 horas o duque estava ao seu lado. Um portador do pai dele deu-lhe o seguinte recado: manda dizer ao vosso pai que está quase perdido. A Grécia lhe propôs guerra, está sendo perseguido, e se não for vossa alteza, breve ele será vencido. Disse que fosse logo, não fizesse demorar, que os inimigos estão fortes, ele não pode lutar. Deixe o reino a Dom Ernesto até sua alteza voltar. Então depois entregou-lhe um pequenino cartão, que mandava dar lembrança à duquesa de Aragão. Embaixo vinha assinado: teu pai duque de Milão. Alzira ficou imóvel quando o homem terminou. Veio-lhe logo no pensamento o que ela há dias sonhou. Aí, refletindo tudo, baixou a face e chorou. Disse o duque: minha filha, eu parto para Milão. Levo-te na minha mente, deixo-te meu coração. Fica o reino aqui entregue a ti e ao meu irmão. E partiu no mesmo dia para a terra de Milão. Ernesto passou a noite na maior perturbação. As maldades mais enormes tomavam-lhe o coração. Adormecendo um instante, sonhou que Alzira chegava e dizia: Ernesto, eu te amo, e com ele se abraçava, dizendo desde pequena que teu amor conservava. Ernesto, no outro dia, foi a ela visitar, com umas frases fingidas, dizendo: a vim consolar. Alzira entrou para o quarto, nem o mandou se sentar. Na outra noite sonhou que Alzira a ele dizia: eu nasci foi para ti, ainda sou tua um dia. Esse desprezo que dou-te não é mais que fantasia. Ele, no dia seguinte, mandou a ela um cartão, lhe dizendo: minha prima, do que tiver precisão, mande ver que eu estou aqui à tua disposição. Quando ela leu o cartão, ficou tão repugnada, dando a conhecer a todos, que ficou muito maçada. Disse apenas ao criado: eu não preciso de nada. O duque escreveu a ela num lindo cartão dourado, lhe dizendo que sentia grande saudade e cuidado. Falou num grande segredo entre ele e ela passado. Já 5 meses faziam que o duque tinha saído. Ernesto fez uma carta em nome desconhecido, dando notícia a Alzira que o duque tinha morrido. Então Alzira lhe disse: meu marido não morreu, porque fazem 4 dias que de Milão escreveu. Foi apenas o que ele disse, atenção mais não lhe deu. Os olhos deles ficaram como chamas de vulcão. Premeditou logo um falso para contar ao irmão, estudando qual o meio de lhe roubar o cartão. Ernesto chegou em casa, recolheu-se ao aposento.
como a pessoa que está em grande constrangimento. Tinha medo de si próprio, dava-lhe até passamento. Exclamou ele consigo: eu só queria saber se há o diabo que dizem para me favorecer, para ver se ele fazia Alzira ainda se render. Eu lhe dava, se exigisse, todos possuídos meus, todos os prédios que possuo, de hoje em diante eram seus. Dou-lhe até por escrito a parte que tenho em Deus. Nisso adormeceu um pouco, vi uma sombra chegar. Dizer Ernesto de Cala: eu vou por ti trabalhar, farei por ti o possível, a fim de Alzira te amar. Basta que diga e sustente que de Deus não quer saber, que farei todo o possível para ela se render. Até ela está dormindo, vou ver se a posso colher. Alzira estava dormindo, viu chegar um ancião, lhe dizendo: minha filha, te faço revelação, não despreze teu cunhado, que é a tua salvação. Por sonho ela responde: serás o meu inimigo, que saísse do inferno e vens até aqui comigo. Eu sou da parte de Deus, não vou consultar contigo. Então respondeu-lhe o velho: teu marido há de morrer, e depois da morte dele tu entrarás a sofrer. Ernesto, sendo por ti, te pode favorecer. Esse negócio de honra não quer dizer quase nada, pois Maria Madalena não foi mulher debandada, praticou todos os crimes, não é bem-aventurada? Alzira aí despertou, abriu o santuário, exclamou: ó Jesus Cristo, pela noite do Calvário, defendei-me desta fera, inimigo sanguinário. Ainda viu uma sombra que do seu quarto saiu, ouvi um grande gemido quando o santuário abriu, um anjo com duas asas na frente dela sentiu. Ernesto aí acordou quando a sombra pôs-lhe a mão, disse-lhe a voz invisível: descanse teu coração, hoje não arrumei nada, mas ganho ainda a questão. Ernesto no outro dia mandou a ela um cartão, dizendo: minha cunhada, faço-te essa confissão, sou obrigado a dizer-te que te amo de coração. E Sua Alteza bem pode conhecer o que é amor, é uma chama de fogo que arroja com tal furor, abrasa mais do que lavas a alma do amador. Ainda o duque estando vivo, dele eu posso me livrar, tenho um preparado químico com que eu posso o matar, tomando este líquido aí podemos casar. Então Alzira escreve-lhe, mandou-lhe logo dizer, que ele fizesse favor de um dia se conhecer, que do seu atrevimento o duque havia de saber, e que ele a respeitasse como ela merecia, procurasse uma bandida que era quem lhe pertencia, se tornasse a fazer outra, ela ao marido dizia. Ele ficou como um cão que está com hidrofobia, deitava fogo das ventas como um cobra se mordia, jurou que aquele desprezo Alzira lhe pagaria. Alzira tinha uma aia em quem muito confiava. Ernesto viu que só ela um jeito nisso lhe dava, pensou logo em iludi-la, pois só assim se vingava. Assim que ele pensou nisso, foi logo dando andamento, pois só iludia ela por meio do casamento, dizendo: ela pode dar-me o melhor conhecimento. Fez-lhe uma carta bem feita, mandou-lhe por um criado, mandando dizer a ela que estava apaixonado, dizendo: entre as mais damas, só em ti achei agrado. Desejo uma entrevista com toda sinceridade, não permito que a senhora baixe a dignidade, pode confiar em mim, porque tenho honestidade. Mas tenho que advertir-lhe, prevenir-lhe enquanto é cedo. Veja que a minha cunhada não divulga este segredo, o fidalgo é muito rico, de tudo forma um enredo. E ela ficou pensando como poderia ser um fidalgo amar a ela, ela não podia crer. Depois pensou: só se Deus quiser me favorecer. Teve sempre a entrevista, Ernesto lhe declarou a paixão demasiada que desde que a viu tomou, ali diversos segredos a aia lhe relatou. Como bem fosse os cartões que o duque tinha mandado, um segredo que não podia a ninguém ser revelado, Ernesto pediu-lhe: traga-os, que lhe serei obrigado. A aia trouxe os cartões, entregou-os a Ernesto. Disse ele: Alzira agora conhece para que eu presto. Isto é um documento, com isto aqui eu atesto.
Foi ver um copo de vinho, deu a aia, ela bebeu, dizendo logo consigo, desta aqui livre estou eu. A aia foi para casa, de madrugada morreu. Fazia 1 ano e 2 meses que o duque tinha saído, ele na guerra e em casa, ser por um falso traído, isto é, por seu irmão, foi ele assim ofendido. O maldito do irmão soube quando o duque vinha, foi encontrar-lhe e depor-lhe toda a maldade que tinha, Alzira tão inocente como qualquer criancinha. Mostrou os cartões ao duque, dizendo que ela lhe deu. O duque chorou de raiva quando os 4 cartões leu. Ele contou-lhe a miúdo o falso que concebeu. Disse Alzira foi ter no quarto que ele dormia. Manifestou-se por ele uma grande simpatia, pedindo que o matasse, que com ele casaria. O duque vinha a cavalo e quase que cai da sela. Rugia como um leão quando imaginava nela. Dizia, eu não faço nada sem falar com o pai dela. Quando ele chegou em casa, Alzira o foi receber. Quando ele avistou Alzira, ficou quase a se morder. Disse, faça-me um favor de a mim não aparecer. Alzira entrou em soluços e foi fazer oração. Um anjo veio por sonho e lhe fez revelação. O duque aí escreveu para o conde de Aragão. Ao cabo de 4 dias, o conde na corte chegou. Foi ao palácio do duque, para a filha não olhou. Ela tomou-lhe a bênção, mas ele não lhe botou. Era meia-noite em ponto, o duque a ela chamou. E ali perante o pai, o fato se propalou. Alzira ainda quis falar, mas o duque não deixou. Maldita, disse o conde, você para a morte vai, porque é o que merece todos que o marido trai. Alzira olhou e disse, muito obrigada, meu pai. Disse o conde a uma ilha, longe daqui e deserta. Levem ela e matem lá, é essa a sentença certa. Cavem um buraco e botem-na e deixem a sepultura aberta. Foram 3 homens casados, 3 mulheres acompanharam. Com 3 dias de viagem, na dita ilha chegaram. É aqui, disse um dos 3, aí todos esbarraram. Alzira pediu a eles que lhe desse permissão para escrever 2 cartas e rezar uma oração. Encomendou sua alma, podia matá-la então. Pode escrever, lhe disseram, e fazer sua oração. Pode encomendar-se a Deus de todo o seu coração. A desgraça é uma coisa que não tem exceção. Então Alzira aí disse, quero fazer um pedido, para o Senhor entregar esta carta ao meu marido. A outra entregue a meu pai, se ainda não tiver saído. Uma das cartas narrava, Senhor Duque de Sanché, nunca lhe fiz um pedido, agora vou lhe fazer. O Senhor veja esta carta, tenha a bondade de ler. Leia todo o conteúdo desta carta que aí segue, que quando você saiu, poucos dias foi me entregue. Interrogue o traidor, que talvez ele não negue. E corre às gavetas dele, que lhe garanto encontrar a resposta desta carta para me justificar, que permitido por Deus ele não pode negar. Na mesma carta do duque, ela botou o cartão, que Ernesto mandou a ela, lhe declarando a paixão, onde prometia a ela envenenar o irmão. Não faltam mais 10 minutos para eu deixar de existir. Perdoa os meus assassinos antes de eu me concluir. Entrego minha alma a Deus, estou pronta, posso seguir. Torna a pedir-te por Deus que perdoe o teu irmão, um espírito imundo e fraco, onde só coube a traição, uma alma sem consciência, um corpo sem coração. Da minha parte eu perdoo de todo o meu coração, a ele e a ti, a meu pai, toda essa ingratidão. Deus disse sem sangue maldito, veja não te suja a mão. Ao te ver a vez primeira, li logo em teu coração, fanatismo sem amor, vingança e ingratidão, no mais até tua morte, a duquesa de Aragão. Permita-me escrever a outra para o conde de Aragão, e peço a um dos senhores entregá-la em sua mão, para ele conhecer que me matou sem razão. Meu pai, Alzira narrava, por um Deus onipotente, abençoa esta vítima que o Senhor fez crueldade, depois de criar com zelo, mata-a rigorosamente. Eu fui uma pobre ovelha criada por um pastor. Esse, depois de criar-me, perdeu de mim um amor, entregou minha força bruta a um lobo devorador.
Seu genro tem um cartão que o irmão dele mandou-me. O senhor leia o cartão, veja o que ele tratou-me. E veja eu por ser honrada, o senhor assassinou-me. Eu ficarei sob o túmulo, o senhor no paraíso. Meus olhos gotejam lágrimas, seus lábios brotarão riso. O mais aceite um adeus até o dia do juízo. Depois de acabar as cartas, pôs a mão no coração, dizendo: agora, senhores, só me falta uma oração. Acabando esta me matem, está concluída a missão. Ajoelhou-se e fitou para o céu os olhos seus, exclamando muito humilde: meu Jesus, rei dos judeus, valei-me na última hora, peço pelo amor de Deus. Perdoa em nome de Deus a quem me mandou matar, como também esses três ainda torno a perdoar, porque a força vieram minha vida liquidar. Ó Senhor meu Jesus, Deus e homem verdadeiro, pastor das almas perdidas, redentor do mundo inteiro, vinde assistir vossa serva no momento derradeiro. Nisso os três encarregados viram chegar um cordeiro, que chegaram junto a Alzira, lançou um olhar ligeiro, dizendo: fique em paz, filha de Deus verdadeiro. Eram os três encarregados, Berto, Lúcio e Martinês. Olhavam um para o outro, cada um por sua vez. Dizia: eu não toco nela, assim diziam os três. Martinês disse: senhora, em nome de Deus eu juro, que embora eu morra não lavo as mãos em teu sangue puro. Queres voltar? Te levamos, a Deus pertence o futuro. Disse Alzira Martinês: agradeço muito a ti. Deus há de te acompanhar, vão em paz, eu fico aqui. Quando um dia procurar-me, estou naquele monte ali. Despediram-se de Alzira, todos três foram embarcar. Encontraram muitas pérolas na beira daquele mar, que cada um desses três levou com que enricar. 4 dias de viagem levaram para voltar. Chegaram tarde da noite e não puderam mais falar. O duque mais ao conde nada puderam tratar. A carta que foi ao duque, Martinês foi entregar. Mas quando o duque a viu, antes dele lhe falar, disse logo: sobre Alzira nada me venha tratar. A carta que foi ao conde, Martinês foi a levar. O conde vendo-a também, antes dele lhe falar, disse logo: sobre Alzira nada me venha tratar. Ele voltou com as cartas, por nada poder entregar. Guardou-as para quando ele mandasse ali o chamar. Todos tinham medo dele, nada podiam tratar. Assim passaram 10 anos, o duque sempre sentido. Parecia estar ouvindo de Alzira um grande gemido, e uma voz perguntar-lhe: então já estás esquecido? Então o duque Agripino estava a dormir. Sonhou que passava pela ilha, que Alzira se sepultou. Viu ela sobre um altar e a face a ele virou. Por sonho ela perguntava: minha carta o senhor leu? Martinês foi entregá-la, o senhor não recebeu? Procure que ele ainda tem, veja o que foi que se deu. O duque aí despertou, pegou a imaginar, dizendo: será Alzira que não pode se salvar? Aquela grande traição fez ela se condenar? Depois disso adormeceu, ainda tornou a sonhar, que Alzira tornou a vir, dizendo-lhe: mande chamar Martinês que tem a carta para mim justificar. Tornou ele a despertar e não pôde mais dormir, dizendo: não é possível Alzira mais existir. Foi uma morte que fiz, toda a vida hei de sentir. Às 6 horas levantou-se e foi para o pavilhão. Disse um criado: esta noite chegou uma embarcação. Parece que chegou nela o conde de Aragão. O duque disse ao criado: você com urgência vá. Em casa de Martinês lhe diga que venha cá. Diga que eu mando dizer que não se demore lá. Quando Martinês chegou, estava o conde Aragão. Martinês, que já trazia as 2 cartas na mão, a cada deu a sua nessa mesma ocasião. Quando o duque abriu a carta, que leu todo o conteúdo, ficou como uma estátua, como quem é doido ou mudo, pôs a mão sobre a cabeça, quase enlouqueceu de tudo. O conde ficou imóvel, sem palavra articular. Ó, minha filha, exclamava, teve razão de falar. No lugar que tu morreste, irei me suicidar. Foram à gaveta do monstro, acharam a carta guardada.
escrita já há 10 anos, não tinha letra apagada. Já prometido por Deus, foi ela aí conservada. Ernesto estava dormindo, sonhou que ia morrer. Acordou e contou tudo, sem ninguém nada dizer. Até da morte da aia, o duque pôde saber. Aí o duque Agripino não pôde mais suportar. Lançou a mão do alfange e quis o irmão degolar. Mas como Alzira pediu-lhe, ele não quis o matar. Perguntaram a Martinez aonde você a matou. Disse Martinez, nenhum de nós a mão nela tocou. Qualquer um fica assombrado sabendo o que se passou. Aí prenderam o Ernesto, foram à ilha de Salomão. Disse o duque, vamos ver os ossos dela onde estão. Foram o duque e os homens e o conde de Aragão. Foram todos bem munidos, cada qual mais preparados. Então no mesmo navio levaram o Ernesto algemado, para onde achasse os ossos, matarem ele queimado. Foram direto ao lugar que Alzira tinha ficado. Acharam a sepultura que os homens tinham cavado. Então acharam uma carta que Alzira tinha deixado. Tinha na carta o seguinte: quando alguém me procurar, vá no pé daquele monte, onde pode me achar. Então via-se uma serra com fronte a esse lugar. Preciso agora tratarmos da forma que ela ficou, as aflições que sentia quando na ilha se achou, às 9 horas da noite, e o susto que ela tomou. Depois que ela ficou só, pegou a pensar na vida, nos carinhos que gostou de uma mãe terna e querida, depois naquele deserto por todo mundo esquecida. Recordava-se das horas que ao colo do pai dormia, os beijos de sua mão que dormindo recebia, com essas recordações ainda mais se afligia. Pousou as faces nas mãos, exclamando, eu morro aqui, quando viu uma mulher dizer-lhe, Deus é por ti, quem vai te ensinar a casa, espera quem vem ali. Então lhe disse mulher, eu sou mãe dos desvalidos, amparo dos desgraçados, glória dos arrependidos, consoladora dos tristes, doçura dos afligidos. Ainda a mulher lhe disse, deixa esta fera contigo, eis aí o leopardo te servirá como amigo, tua casa é uma cova, vive lá, conte comigo. Ela foi para uma furna que no pé da serra havia, fez uma cama de feno na cova onde dormia, todas as frutas do vale era o que Alzira comia. Um leopardo e um tigre de Alzira não se apartavam, ela dormia numa alcova, elas na porta ficavam, 2 pombinhos muito alvos na cama dela pousavam. Agora nos ocupemos com o conde de Aragão, quando via a sepultura esfriou-lhe o coração, aí o duque Agripino quis degolar o irmão. Só as pedras não choravam, vendo o conde de Aragão, o rosto inundado em lágrimas, ajoelhado no chão, até as feras choravam, vendo aquela exclamação. Oh, quanto eu sou criminoso, pai desgraçado sou eu, não tem dó de uma inocente, que aqui sem culpa morreu, não há serpente que tenha um coração como o meu. Foram em procura da cova, como na carta dizia. Ernesto ficou ali, com os ferros que trazia, algemas, grilhões correntes, que ali não se bolia. Eram 10 horas do dia, quando eles dali seguiram. Eram 6 horas da tarde, quando a serra descobriram. A noite se aproximava, fizeram fogo e dormiram. Martinez, o duque e o conde, a noite toda velaram. Lúcio, Berto, esses também, muito pouco se deitaram, devido às feras que havia, a noite em claro passaram. De manhã viram uma cova que dava uma grande entrada, por baixo da montanha, sendo com pedra forrada. Viram uma cama onde esteve uma pessoa deitada. Depois, no centro da cova, ouviram gente cantar, um hino ao sacramento perfeitamente entoar, uma voz tão sonorosa que fazia admirar. Então o hino dizia, vinde a mim, ó sacramento, já que sois o pão vivo que me serve de alimento, só sinto fome em vós, só em vós achei sustento. Vinde, ó Pai dos miseráveis, vossa serva abençoar, com vossa graça divina, vinde minha alma banhar, com vosso terno carinho, vinde meus prantos enxugar. Vós sois o guia dos cegos, remédio do moribundo,
Asilo dos desterrados, sem pátria, sem lar no mundo. Quem arrima, órfão sem pai, quem agrega o vagabundo. Disse o conde de Aragão, vamos ver quem canta ali? Não é gente deste mundo, é visão que tem aqui. Disse o duque, tenho ideia, que aquela voz já ouvi. Foram entrando pela alcova e a voz sempre seguindo. Um cheiro muito agradável iam na alcova sentindo. Saíram em cima do monte, o mesmo canto iam ouvindo. Já ao chegar no lugar que Ernesto tinha ficado, viram Alzira que seguia, cantando do meio do prado, atrás delas duas feras, um tigre e um leopardo. É ela, exclamou o conde, deu-lhe uma síncope e caiu. Alzira olhou para trás, quando o pai caído viu. Disse às feras não se movam, voltou ao pai e acudiu. O duque Agripino quis a seus pés ajoelhar. Alzira não consentiu, mandou-o se levantar. Não sou Deus, dizia ela, para ninguém me adorar. O duque tornou a si em soluço sufocado. Dizia a filha, perdoa este pai tão malvado. Disse a Alzira, eu perdoei, desde quando foi passado. O duque Agripino pálido, como quem estava doente, dizia, eu sou um malvado, obrei mal completamente. Não consultei a razão, mandei matar-te inocente. Você hoje é meu juiz, marque a pena que quiser. Marque para mim um castigo, a maior pena que houver. Seu castigo é perdoar, Ernesto aonde estiver. Então Alzira rompeu, ouçam meu pai e marido. Quem segue o caminho de Deus é sempre o favorecido. Tem tudo o que desejar, assim não seja fingido. Deus olha até para a árvore, que na manhã será cortada. Não importa que a árvore seja no fogo lançado, quanto mais a criatura com sangue dele banhado. Perante a Deus o tesouro é corpo inutilizado. Deus para vencer questão não precisa advogado. Tem razão e a virtude tem o juiz a seu lado. Eu fui vítima desse falso, eu fui morrer como civil, mas Deus ciente de tudo, olhe como ele acudiu, o cálculo do traidor a ele nada serviu. O tigre aí vendo eles, rosnando se levantou, se quiete, disse Alzira, a fera quieta ficou, aí o duque Agripino desta ação se admirou. Então ela viu Ernesto sobre a campina estendida, saindo sangue do corpo, o peito muito ferido, com os olhos fitos no céu, mas já quase sem sentido. Quem feliz é aquele que está no último da vida? É meu irmão, disse o duque, por quem tu fostes traída. Que desgraça, exclamou ela, que mão de fera homicida. É o que pode sair do teu negro coração. Este teu peito de fera só tem nela ingratidão. Um urso talvez ouvisse os gritos do teu irmão. Tu também não merecias os ferros por sua vez? O crime não foi só dele, foi incluído nos três. Tu fizeste mais a Deus do que teu irmão me fez. E marchando para Ernesto, as correntes lhe tirou. Disse, levanta infeliz, o diabo te tentou. Vai pedir perdão a Deus, a culpa te condenou. Ernesto baixou a face, em soluço se afagando. Não podia olhar Alzira, a face a ela ocultando. Eu já não te perdoei, disse ela soluçando. E torno a te perdoar de todo o meu coração. Tu, além de ser carrasco, também não és meu irmão. Vai chorar os teus pecados, que Deus te dará o perdão. Ver esses dois pombos brancos que comigo conviviam, são almas de duas virgens que pobremente viviam. Deram a vida pela honra, venceram quem as perseguiam. Ernesto pediu a ela, em vista de perdoar, ele ficaria ali para os pecados pagar. Ela disse, criminoso, aqui não pode ficar. Isto aqui é um jardim da Virgem da Solidade. Vive aqui os escolhidos da divina majestade, o que despreza o tesouro e preza a honestidade. Disse o conde de Aragão, quero fazer-te um pedido. Em nome da divindade, acompanhe teu marido. Ele promete que agora ficará arrependido. Partiram todos da ilha, marido, pai e cunhado, Berto, Lúcio e Martinez, que a tinha ali deixado. Ao partir ela abraçou o tigre e o leopardo. Ernesto, chegando em casa, não se podia conter. Toda hora e todo instante ouviu uma voz dizer,
teu crime foi perdoado, mas ainda tens que sofrer. Ele vendeu o que tinha, deu aos necessitados, saiu como um peregrino desses pobres desgraçados, para ver se assim podia ainda expiar seus pecados. Já fazia 20 anos que Ernesto peregrinava, mas não deixava de ouvir uma voz que lhe avisava que as lágrimas de Alzira ainda um dia o molhava. Foi-se empregar numa chácara de um orgulhoso que havia, uma alma igual a Ernesto, que pouco se distinguia, um monstro sem consciência a quem Deus aborrecia. Este tinha uma filha que de Ernesto se engraçou. Ernesto estava na chácara quando ela se declarou, dizendo: eu te amo muito, mas Ernesto a recusou. Ela tornou-lhe a dizer que estava apaixonada, então prostou-se a seus pés, em terno pranto banhado. Ernesto aí contou tudo o que se deu com a cunhada. Ela, irada com Ernesto, um falso lhe levantou. Disse ao pai, seu jardineiro: hoje a mim desrespeitou. O pai ficou como uma fera quando ela a frase acabou. Ele chamou 3 sicários, disse que Ernesto levassem para a serra que havia, os olhos lhe arrancassem, cortassem-lhe ambas as mãos e no deserto deixassem. Era meia-noite em ponto, nem mesmo a ave cantava. A lua pálida e fria no espaço flutuava. Ernesto, sobressaltado, nessa hora ainda velava. Então chegaram os criados, deram-lhe voz de prisão. Perguntou Ernesto a um: que queres de mim, irmão? Ensiná-lo a namorar a filha de seu patrão. Ernesto aí se lembrou de seu antigo passado. Disse: senhor, estou pronto. O levaram amarrado. Às 6 horas da manhã chegaram ao ponto marcado. Então disseram a Ernesto tudo o que iam fazer. Ernesto pediu a eles para um lhe esclarecer. Então disseram-lhe tudo o que ouviram o patrão dizer. Aí lhe arrancaram os olhos, ambas as mãos cortaram. Esvaído em muito sangue, nesse deserto deixaram. Sem ele poder voltar, ali o depositaram. Quando ele tornou a si, ouviu uma voz dizer: perdoa teus inimigos, porque estás próximo a morrer. Era um monge que o achou, mas nada pôde fazer. Ernesto se confessou, descobriu na confissão o que fez com a cunhada, com o tio e o irmão. Disse o monge: assim só eles podem te dar perdão. Pôde botá-lo nas costas, ocultamente o levar. Escondeu-o no convento e mandou participar ao duque de Bruxelas para mandá-lo buscar. Aí, quando Alzira soube, insistiu com o marido que fosse ver o irmão, que ainda não tinha morrido, e com certeza estaria do que fez arrependido. O duque mandou chamá-lo e Alzira foi tratar. Então Alzira dizia: Deus há de te perdoar, não há filho neste mundo para Deus desamparar. Se a justiça perguntar quem te mandou fazer isto, ocultas muito em segredo, como disse Jesus Cristo. Esqueça o mal a ti feito, que te salvas está bem visto. Perdoa esses cruéis que os olhos te arrancaram. Pede a Deus por todos 3 que a caridade faltaram. São esses cegos do mundo, com vista nada enxergaram. Aí expirou Ernesto com a maior contrição, ao pé do altar de Nossa Senhora da Solidão. Alzira ouviu uma voz dizer-lhe: está o perdão. Leitores, eis um exemplo, esse aqui escrevi. A vida traz isso tudo, outra coisa nunca vi. Deus paga o bem com o bem, grande é aquele que tem o amor de Deus em si. Para ler esta história, acesse www.poeteiro.com.